Existe um lado muito pernicioso da administração pública, que é a utilização do processo disciplinar como forma de perseguir os seus agentes. A administração ela pode e deve fazer a investigação dos atos ilícitos e irregulares dos seus servidores públicos. Ocorre que na prática, o que a gente tem visto aqui no escritório é a utilização desse meio como uma forma de perseguir eventuais desavenças pessoais, principalmente quando a pessoa que se sente ofendida, ela ocupa um cargo de direção no órgão público. E quando ocorre esse tipo de situação, o servidor que está sendo investigado, ele fica tão desgostoso de estar naquele serviço, de estar naquele ambiente, que ele não dá importância ao procedimento em si e ele deixa de comparecer às oitivas de testemunhas. E qual é o grande impacto negativo nessa situação? Um processo de cunho persecutório, via de regra, ele não tem muitas provas documentais. Então, o juízo de valor da banca do processo disciplinar acaba sendo feito através das provas testemunhais. E a pessoa que provocou aquela instauração do processo, geralmente o chefe da repartição, ele estipula testemunhas que vão dar depoimentos desfavoráveis àquele agente público. E quando o agente público não comparece a essa oitiva, ou mesmo constitui um advogado para estar acompanhando esses depoimentos, as pessoas se sentem confortáveis para denegrir a imagem daquele agente público. E acaba que, não tendo nenhuma prova em contrário, não tendo nada que tire o crédito daquela oitiva, a banca e o presidente da comissão acabam por aplicar uma punição indevida. E o outro problema é o quê? Esse processo ele pode terminar numa demissão e quando o servidor vai buscar o judiciário para tentar a anulação do processo disciplinar, o juiz ele vai analisar estritamente a legalidade. Então, se houve o cumprimento das fases do processo e não houve, por exemplo, uma falta de intimação para ouvir a testemunha, houve a possibilidade de contraditório e ampla defesa, o juiz vai entender que aquilo lá é legal, justamente porque não teve prova em contrário. E uma das maiores chances de se anular um processo disciplinar na justiça é comprovar que a punição aplicada ela é desproporcional à conduta cometida. Por isso que, naquele momento que o servidor, por desgosto, por insatisfação e muitas vezes até depressão, ele deixa de comparecer nessas oitivas de testemunhas, ele não vai ter como, lá na justiça, convencer o juiz que a aplicação da pena de demissão ela é desproporcional e, consequentemente, ele não vai conseguir anular esse processo disciplinar. Por isso que é muito importante que, a partir do momento que você estiver respondendo um procedimento administrativo, por mais que ele seja um procedimento fraudulento, de uma conduta que não ocorreu, o servidor não pode se abster de suas responsabilidades. Ele tem que acompanhar todas as oitivas de testemunhas, tem que inquirir, ele tem esse direito, que é a possibilidade de desmascarar aquele procedimento persecutório, e ele deve fazer isso, de preferência com um auxílio técnico, já que a súmula do STF, número 5, súmula vinculante, ela não obriga mais a participação de um advogado no processo administrativo disciplinar. Então, se o servidor não tem uma defesa técnica no procedimento disciplinar, mesmo que esse processo seja fraudulento, persecutório, lá na justiça ele não vai conseguir convencer o juiz do contrário. O juiz vai analisar provas e as provas, que são poucas, não serão benéficas ao servidor. Por isso, não hesite de participar do procedimento, não se abstenha de acompanhar na integralidade o processo administrativo disciplinar.